Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Benevides, que bom te ver aqui. Estava com saudade dos irmãos, um diazinho de férias para descansar um pouquinho, mas de volta. Bom ver a André também aqui de manhã, no culto de domingo. Olha só que delícia. Bom demais. Vamos ficar em pé, irmãos, e com muita alegria declarar que Deus é santo. Penetra você aqui? Que legal. Que saudade dos irmãos. É muito bom estar com vocês aqui para juntos adorarmos e louvarmos a esse Deus maravilhoso. Renatão, solta essa voz com vontade, tá? Eu fui agora de férias ao Espírito Santo, lá estava a faixa de Gaza, né? Estava uma loucura lá, mas quando eu cheguei lá, falaram, para tudo, chegou a Olimar, então, para tudo, não pode ter mais confusão. Fazer o quê, né, irmão? Ficou calminho, irmão. Cheguei, não tinha mais nada lá, pensa bem? Falaram que eu sou, além de ser filho do rei, tem um monte de militar amigo, né? Os caras vão soltar a guerra aqui, né? Mas foi muito bom, e é bom estar com vocês aqui. Então, Deus é santo, Deus é puro, Deus é bendito, Deus é magnífico, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. E por Ele, né? Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Vamos cantar Santo, 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 Deus onipotente. Soltem as vozes, cantem com alegria. Está de manhã, está assim ainda sem café da manhã às vezes, está aquele soninho ainda pegando, mas solta a voz, cante com alegria, porque Deus merece todo o nosso louvor. Amém? Luiz, canta, hein? Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém? Glória a Deus. Bem, agora que já acordamos, já cantamos, né, Alfredo? Solta a voz aí. Zé Carlos, você também. Ailton acabou de chegar, entra cantando, meu filho. Aqui é chegar já soltando a voz. Vamos agora, depois de adorarmos, né, reconhecendo o que Deus é, vamos louvar, reconhecendo o que Ele faz, suas obras, cantando grandioso és tu. Então minha alma canta ao Senhor. Amém? Então cante, louve. Está na hora de agora expressar seu louvor a Deus.
Isso, bem forte. Vamos, Eladir, canta. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande. Vamos lá, Chiga, canta. Teu filho. Vamos, Cordeiro. Tá maravilhado. Duarte. Hélio. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aí, Benevides, vamos repetir a última estrofe? Não sei se acho que é no G. No G? Muito bem. Vamos na última estrofe, para a gente poder fazer o finalzinho ali. Quando acabar, então vai ser... Então minha... a gente abre a alma para Deus. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer... nós aqui, vamos combinar, porque não estava combinado, né? Aqui tem que ser tudo escrito. Então, vamos fazer a introdução lá no A. Do A a gente pula pro F. Tá bom? Que é a última estrofe. Beleza? Vamos fazer a introdução no A e pula pro F. A quarta, beleza? Vamos lá? É bom combinar assim na hora, né? Improviso. Meu quarteto, canta aí. Aquece a voz. Vamos lá. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. Chica ficou até em pé aqui, beleza? Adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então me
grandioso és tu. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Você já deve ter ouvido a frase: o filho nasce e cresce na igreja, mas quando chega a adolescência, ele vai para o mundo. Esse ditado tem sido uma verdade na vida de muitas famílias. Semanas atrás, muitos adolescentes e jovens que cresceram na igreja participaram do carnaval. Onde estamos errando? O salmista Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Os bebês já nascem com o pecado latente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nossos filhos precisam passar pelo novo nascimento e ter uma experiência pessoal com Jesus. Isso equivale a dizer que seus filhos acreditam em Deus, mas ainda não são filhos dele. Nossas crianças precisam conhecer a Jesus na primeira infância. Pais, façam culto domésticos todos os dias. Ensinem princípios bíblicos e uma vez por semana, encontre-se com seus filhos e façam nascer entre vocês uma relação de amor e cumplicidade. Isso fará frente à avalanche de conceitos mundanos que estão arrancando adolescentes e jovens de nossas famílias e igrejas. Ação social faz parte da missão da igreja. Ajudar aqueles que necessitam com iniciativas simples pode mudar a vida de alguém. O Multiministério oferece apoio aos membros de nossa igreja e aos projetos missionários através de donativos e do programa Acolhimento Amigo, que concede aconselhamentos, cuidado e carinho. Então fique ligado, pois o nosso atendimento será às quartas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3041 44 44. Nossa igreja tem enfatizado o TSD, Tempo a Sós com Deus, período em que nos dedicamos ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, confessando os nossos pecados e agradecendo as bênçãos recebidas. Deus não precisa disso, mas nós precisamos, e as crianças não são diferentes. Além de construir um relacionamento com Deus, elas aprendem conceitos fundamentais para a sua vida moral. O Ministério Infantil disponibiliza Bíblias específicas para as crianças, como a Bíblia dos Vegetais e a Bíblia Júnior. E para os pré-adolescentes, temos a Bíblia na Nova Versão Internacional. Invista no crescimento espiritual dos seus filhos. Vem aí uma super novidade para os universitários de nossa igreja, a Liga Universitária. O projeto é uma iniciativa da Escola do Discípulo e tem como objetivo mostrar que podemos ser cristãos profundamente bíblicos sem deixar de lado a intelectualidade e a argumentação racional da fé. Serão oferecidos mentoreamentos, debates e leituras relevantes através de grupos de estudo, palestras, hangouts, seminários e muito mais. Se você é membro da igreja e faz parte de um grupo acadêmico pré-vestibulando, está convidado a fazer parte da Liga. A pré-inscrição pode ser feita no site da nossa igreja e as informações são pelo telefone 992790292 com Felipe Breder. Vem aí a capacitação de facilitadores do Mini, dias 30 e 31 de março, às 19h30, aqui na nossa igreja. Inscrições e mais informações com o Mini no segundo andar. O presidente da CIBAMS, Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, pastor Eli Souza Júnior, convoca os membros das Igrejas Batistas para a 49ª Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Igreja Batista Memorial nos próximos dias 17 a 19. Mais informações pelo telefone 3027 1449. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Mini Companhia de Artes tem como objetivo ensinar os participantes a louvarem a Deus através de várias formas de expressão. A dança é uma delas, por isso informamos que os ensaios dos grupos de coreografia terão início nesta quarta-feira, dia 15, às 7h30 da noite, para crianças e pré-adolescentes de 10 a 13 anos. A inscrição será R$ 50 e se destina à confecção de um uniforme de ensaio que ficará com cada integrante. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Para mais informações, procure a Tia Gracinha ou o Fred.
Já começamos nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria. Se você ainda não pegou seu formulário, por favor, vá até o balcão e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas e funções, acesse o nosso site. Lembramos que o prazo final para a entrega dos formulários é no próximo domingo, dia 19. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração, nesta manhã. Que bom estarmos aqui juntos na casa do Senhor, receber as crianças, os pré-adolescentes, para mais um domingo estarmos conectados com Jesus, aprendendo a sua palavra, crescendo a cada dia mais no conhecimento do Senhor Jesus. E no domingo passado nós aprendemos então que Moisés saiu com os israelitas, receberam ali a vitória do Senhor, a libertação do Egito, da escravidão do Egito. E hoje, então, nós vamos continuar a nossa história, que Moisés, então, foi para um deserto com os israelitas e eles começaram a reclamar, que estavam com fome. Nós estamos aqui, né, perecendo de fome. Então, Deus fala com Moisés. Moisés, mais uma vez, busca o socorro de Deus. E Deus, então, enche eles de comida muito especial. Deus mandou, então, as codornas para que eles tivessem carne. Deus também mandou o maná, que foi o pão do céu. E eles tiveram em abundância, então saciou ali a fome de todo o povo. E nós vamos aprender hoje, então, que Deus supre todas as nossas necessidades. As crianças serão ministradas numa palavra quando que nós dependemos de Deus. Deus está conosco, nos suprindo em tudo. E Deus é o pão vivo do céu, que vem para saciar a fome espiritual das nossas crianças. Por isso que nós devemos estar cada dia mais investindo na vida espiritual das crianças, para que elas recebam a cada dia esse pão vivo do céu, que é a palavra de Deus, para que a fome espiritual seja saciada das nossas crianças e elas sejam cheias do Espírito Santo. Então, que nós sejamos dependentes de Deus, que todas as famílias possam buscar ao Senhor. E desde pequena, cada criança tem que ser ensinada a buscar a presença de Deus, levar as nossas crianças a buscarem a Deus, para que elas tenham experiências marcantes com Jesus na sua infância, para que se fortaleçam quando chegar na juventude, sejam jovens fortes, tementes a Deus e se livrem de todo mal. Amém? Vamos colocar em pé então, vamos ler nosso versículo de hoje. Vamos ler juntos? Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Êxodo 16, 4b. Então, Deus quer que nós dependamos dEle em todas as circunstâncias, em todas as situações. Amém? Estenda suas mãos de bênção. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa na Tua presença, porque o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra, para Te adorarmos, para nos encher da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que nesta manhã, toda criança que o Senhor trouxe aqui, todo pré-adolescente, receba a ministração que vem do Teu Espírito Santo, que eles sejam cheios do pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, que eles sejam saciados na sua fome espiritual e que a cada dia mais eles tenham fome e sede do Senhor e sejam dependentes do Senhor em toda e qualquer situação. Muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então com alegria as crianças e os pré-adolescentes.
Bom dia a todos, pode se sentar, meu irmão, minha irmã. É muito bom nós começarmos a semana adorando e louvando ao nosso Deus. E a nossa igreja é uma igreja que te dá a oportunidade de se envolver cada vez mais, né? Então você viu aí no VT, você tem várias possibilidades de se envolver com o reino de Deus. Então se envolva, participe, inclusive do Ministério Infantil. O próprio VT, né, enfatizou isso, o quão é importante nós investirmos na vida das crianças. Então tire um tempo com seu filho, sua filha, fale sobre Deus, ore com ele. A igreja também tem os pais discipuladores, onde você pode estar aprendendo como você vai trabalhar a vida de Cristo na vida do seu filho. Então se envolva, né? Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Então tire um tempo e valorize a presença de Deus na sua casa, na sua família e na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Agora aquele momento importante e gratificante que nós temos de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, enquanto estiver tocando louvor, nós estivermos cantando, você vai poder se levantar e devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Antes de nós virmos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele nos sustente, continue sendo fiel na vida das nossas famílias, das nossas casas, para que Ele continue sustentando, para que Ele continue nos dando o favor dEle. Então coloque sua vida diante de Deus agora, pedindo mesmo para que Ele esteja com você, não somente durante essa semana, mas no seu trabalho, com seus estudos, aonde você estiver, que Deus seja fiel e supra todas as suas necessidades. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, como nós já cantamos aqui, a tua graça, ela está acima sobre todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos sustenta todos os dias. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Por isso eu peço pela vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs neste momento, as famílias aqui representadas, que o Senhor esteja suprindo as necessidades. Senhor, nós não estamos aqui devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, fazendo uma barganha com o Senhor, querendo que o Senhor traga prosperidade para as nossas vidas, porque nós devolvemos os dízimos, as ofertas. Não, Deus, nós sabemos que isso não é uma verdade. Nós estamos aqui em agradecimento, fazendo este ato de devolver os dízimos e as ofertas, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, que o Senhor seja soberano sobre o lar, sobre a vida e sobre a família de cada um dos meus irmãos. É isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegadinha comigo? Não, né? Luiz, como o Quarteto Mais Que Amigos está aqui, vamos ver nossos amigos, quem são, onde estão, nossos visitantes? Com certeza. Então, eu gostaria que todos que são membros da igreja se sentassem e só ficassem em pé as pessoas que estão nos visitando. Por favor, nós não queremos constrangê-los, mas gostaria de conhecê-los. Glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos visitantes e você pode sair do seu lugar e cumprimentá-lo, perguntar o nome, dar aquele abraço caloroso, para que ele se sinta parte do corpo de Cristo conosco. Obrigado pela lembrança, hein, Aurimar. Glória a Deus. Vamos louvar e devolver os nossos dízimos e as ofertas em nome de Jesus.
pé, vamos tratar irmãos com alegria, perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. O meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Que bom que os irmãos estão bem atentos, né? Depois do grandioso estu, né, que a gente deu aquela paradinha, voltamos para poder ensaiar, agora paramos, ninguém entrou. Ou quase ninguém. Muito bom. Agora com vocês, esses indivíduos aqui, quarteto mais que amigos. Vladimir, tem aniversário hoje? É? Rapaz, dá uns... Vamos lá, irmão. Parabéns pra você. Muito bem, muito bem. Esse culto é uma delícia, né, irmãos? Esse culto é muito gostoso. Vem pra cá. Quer um culto legal? Vem pra cá. Andréia, você que prega sempre no sábado, da Rede Mais, vem pro culto de 8 horas. Né, Renatão? Né, Hélio? É isso aí. Pode soltar, por favor. irão se abrir. Avance na fé e caminhe em direção de um Deus que o mar já abriu. Siga sempre confiante no bom Mestre Jesus e alcance pela graça o poder que vem da cruz. Siga em frente, confiante, você pode
conseguir. Basta tocar que o mar irá se abrir. Basta tocar com os pés o mar e as águas irão se abrir. Avance na fé e caminhe em direção de um Deus que o mar já abriu. Basta tocar com os pés o mar e as águas irão se abrir. O mar irá se abrir e as águas vão se abrir. As águas vão se abrir. Pode soltar ali. Obrigado. Se eu creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus, que foi morto na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Se eu creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar, quero a cruz
me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém? Nós vamos agora ter um momento muito especial, onde a gente participa da ceia, onde a gente relembra tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A ceia, a essência da ceia, ela é o amor, porque mesmo antes da gente pensar em Jesus, ele já havia morrido por nós ali na cruz do Calvário. E a Bíblia diz lá em João 3,16, porque ele amou tanto o mundo, ele deu o seu filho para morrer por nós na cruz. E lá em 1 João 3,16 diz que assim como ele morreu por nós na cruz, assim como ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então a essência da ceia é o amor. Quem pode participar da ceia? Todas aquelas pessoas que um dia aceitaram a Jesus e reconheceram Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, e foram devidamente batizados, estão em comunhão com a igreja. Essas são as pessoas que podem participar. Então os irmãos estarão passando, eu queria que você colocasse em pé, você ficasse em pé, e à medida que os irmãos fossem entregando os elementos da ceia, você recebendo, você senta, porque assim fica mais fácil da gente visualizar quem recebeu e quem não recebeu. Então vamos colocar todos em pé, vamos louvar ao Senhor, e à medida que você for recebendo os elementos, você se assente. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais nobre pecador. Os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Amém, glória a Deus. Vamos continuar só o som tocando enquanto os irmãos ainda estão distribuindo os elementos, ainda falta os músicos ser servidos. E você que ainda não recebeu, por favor, se coloque em pé só para que a gente possa identificá-lo. Quem desse lado aqui ainda não recebeu, por favor, coloque em pé. Todos aqui receberam. No meio aqui também. Desse meu lado aqui, alguém que não recebeu, por favor, fique em pé. Ok, então só faltam os músicos. Enquanto nós estamos terminando, faça uma autoavaliação. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Enquanto você está com os elementos, avalie-se. Relembre tudo que Deus tem feito por você, tudo que Ele já fez por você. Assim é um momento de reflexão, é um momento de gratidão, é um momento de realinhamento. Amém. Só falta eu e o Aurimar aqui. Como eu estava dizendo, meus irmãos, a essência da ceia, ela é o amor. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo começa em Deus, tudo caminha em Deus e tudo termina em Deus. Esse Deus que a Bíblia o define, que Deus ele é amor. Deus não contém amor, ele é amor. E por isso então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, antes de nós tomarmos o elemento, fala sobre o amor. Porque não adianta nada a gente fazer todas as coisas, a gente oferecer nossas ofertas, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, se a gente não tiver amor, de nada vai adiantar. Então fique em pé para que eu possa fazer a leitura. Reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura e poder participar. Diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, nem se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? Pegue o seu pão e olhe para ele. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que sofreu ali na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja. Então, pegue o seu pão e participemos, relembrando o que Jesus fez por nós na cruz. O suco de uva representa o sangue de Jesus também, derramado ali na cruz, para perdoar os nossos pecados. Então, num gesto assim de quem como segura um troféu, levante ele para o alto e participe em nome de Jesus. Paizinho querido, nós queremos te agradecer pela honra, pela bênção, Senhor, que o Senhor nos dá, de relembrar tudo que o Senhor fez por nós. Deus, nós não podemos retribuir, ó Deus, ó Pai, essa dívida ela é impagável. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a cada manhã o Senhor demonstra o teu amor para com as nossas vidas, quando as suas misericórdias são renovadas. Ai de nós, se não fosse
as suas misericórdias. Nós te agradecemos, ó Pai, porque quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos ter a esperança, ó Pai, de um mundo melhor, ó Pai, a esperança de que cada sonho que o Senhor colocou no nosso coração, no Senhor, ele possa virar realidade. A esperança é que em Ti os nossos pecados foram perdoados. A esperança é que na Tua presença nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração e entregar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, as nossas dificuldades. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em unidade. O melhor lugar do mundo para estar, ó Deus, é na Sua presença, em comunhão, em unidade com os irmãos. Deus, a cada dia, ó Pai, mediante o amor que o Senhor tem por nós, a cada dia vai trabalhando, ó Deus, para que nós possamos estar no centro da Sua vontade, para que nós possamos caminhar alinhados com os valores da Sua palavra. Pai, nós aprendemos aqui sobre a essência da ceia. Ó Deus, lemos aqui 1 Coríntios 13, que não adianta a gente fazer de tudo, mas se não tivermos amor, de nada vale. É como um sino que só faz barulho. Por isso, Senhor, nos batiza a cada dia com o batismo do amor. Não um batismo, ó Deus, que é feito só uma vez, mas é feito necessariamente quando nós a cada dia precisamos disso. Pai, então nos batiza diariamente com esse batismo do amor, para que, ó Deus, nós não venhamos amar, ó Deus, colocando, ó Deus, circunstâncias, mas possamos amar incondicionalmente. E só nós vamos conseguir fazer isso com a ajuda do Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, trabalha em nosso coração, fazendo um transplante de coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, onde esse coração de carne é sensível à voz do Seu Espírito, onde esse coração de carne, ele é sensível ao comando e à voz de governo do Senhor, ó Pai. Trabalhe em nossa mente, para que a nossa mente seja a mesma mente de Cristo, para que a nossa mente, os nossos olhos estejam voltados ao Senhor. Por último, Pai, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Pedimos perdão, mas não somente pedimos perdão, pedimos a Sua ajuda, para que o Senhor trabalhe em nós, para que possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa bênção de participarmos juntos e relembrarmos tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda faz em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e você vai passar o seu cálice para a direita, para o irmão da extremidade, para que a gente possa recolher. Com alegria. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Graça, que maravilhosa graça,
maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma na vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço no céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, pastora Andréia. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com vocês, louvando ao nosso Deus, bondoso Deus. E enquanto a gente estava cantando Maravilhosa Graça, Deus me fez lembrar que o significado do meu nome é graça, cheia de graça. E graça é favor imerecido. Quantos favores imerecidos Deus tem feito por nós, não é? E isso é maravilhoso, né? Ele morreu na cruz, um favor imerecido, que nos deu vida eterna e nos deu esse privilégio de estarmos aqui adorando a Deus. Bom, não sei se todos me conhecem, meu nome é Andréa. Eu e meu esposo, Luiz Otávio, somos pastores de rede aqui na igreja. Nós ficamos mais presentes no culto de sábado, onde tem parte da nossa rede. Mas estou tendo o privilégio de hoje pela manhã estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Então feche os seus olhos e vamos pedir que Deus continue falando conosco. Papai, muito obrigada pela tua maravilhosa graça. Muito obrigada, Deus, porque hoje pela manhã ela foi renovada sobre as nossas vidas. As tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. E nós podemos estar aqui como corpo de Cristo na tua casa, louvando e adorando. Nós pedimos que agora o Senhor fale conosco através da tua palavra. Vai além de mim, papai, mas que a tua palavra seja certeira ao coração de cada um dos meus irmãos e que a igreja possa sair edificada. Nós te agradecemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém? Gente, que delícia estar aqui e poder compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo através de alguns momentos que eu tenho tido com os meus filhos. Nós temos 2 filhos, o José, que tem 5 anos, e a Ana, que tem 3 anos. E é tão gostoso ver quando nós buscamos a presença de Deus em família, e Deus vai nos ensinando, nos moldando, e assim nós vamos passando valores que são de Deus para a nossa família. Nós vimos aqui no Mini, falou na hora do VT, e isso queima o meu coração quando a gente escuta falar de uma vida, né? Pequenininha, que precisa conhecer a palavra de Deus, mas que nessa trajetória do crescer, a gente também precisa permanecer em Cristo. E Deus falou muito comigo, porque eu tive não foi um problema, né? Porque o José está no 1º ano do ensino fundamental, mas foi a primeira vez que eu fui chamada pela professora para conversar sobre ele, que ele teve uma atitude que não foi muito legal na escola. E eu me assustei muito quando a professora me chamou.
e disse que o José tinha tido uma atitude negativa com os amigos. E eu fiquei bastante surpresa, porque ele é uma criança super tranquila, dócil. Ele tem 5 anos, menino. Então, os meninos são bastante agitados, criativos, gostam de brincar, não param. Mas o José é uma criança muito tranquila, dócil. E eu falei, meu Deus, mal começou o ano, o que aconteceu? E eu pude ver que ele estranhou um pouco a diferença de sair daquele jardim, né, que está ali perto da professora, e entrou na primeira série, primeiro ano, onde cada um tem a sua carteira, onde começou muitas atividades, provas, tarefas. E ali ele estranhou aquela diferença. E eu conversei com a professora, falei que eu ia procurar saber o que tinha acontecido, mas que ela também pudesse me dar um feedback do que estava acontecendo ali. E foi legal que eu cheguei, conversei com o Luiz e falei, amor, eu estou assustada, porque isso não parece com o José, né? Não é uma atitude que ele tem na igreja, ele convive com muitas crianças, a gente convive num ambiente de células, temos muitos amigos com filhos, e essa não é uma atitude dele, né? E falei, vamos conversar com ele. E chegando em casa, antes mesmo de eu conversar com ele, ele já quis falar um pouco comigo do que tinha acontecido. E ele abriu o coração dele, começou a falar que os amigos dele, que ele gostava na escola, tinham saído, e que ali não tinha muitos amigos, e que ele estava fazendo algumas brincadeiras para ganhar alguns amigos, e as pessoas não estavam gostando da brincadeira dele. E aí eu perguntei que brincadeira era, ele explicou, e eu falei, filho, mas não é uma brincadeira legal. E aí a gente começou a ver que a gente ia precisar estar mais perto dele. E eu falei, eu preciso de Deus, eu preciso mais de Deus para ensinar as coisas para o José, estar mais perto dele, principalmente quando chega a hora de fazer tarefa. Quem aqui teve filhos, tem filhos, sabe que essa é uma hora que você tem que ter muita paciência, porque viaja para lá, para cá, e você tendo que fazer 1000 coisas em casa, né? Cuidar do almoço, preparar para a escola, e ele lá tentando, viajando, e o filho, foco, vai filho, para frente, presta atenção, filho, agora é hora de tarefa, não pode fazer isso, a gente tem regras, e sempre ali eu falei, eu vou precisar muito de Deus. E orando, buscando ao Senhor, Deus começou a falar coisas muito importantes para mim e para nós, como igreja. E Deus ali num canto, eu comecei, Deus, eu preciso muito do Senhor. Eu preciso do Senhor e eu quero saber como eu preciso agir, o que eu preciso fazer. E ali, sabe, Deus foi me trazendo algumas coisas. E eu lendo bastante alguns livros, algumas coisas sobre crianças, sobre como tratar, o que fazer. Eu tive o privilégio de entender um pouquinho que personalidade é diferente de caráter. E muitas vezes a gente confunde isso até hoje na nossa vida. Quando uma pessoa, a gente quer dizer que ela tem bom caráter, ou aquilo faz parte da personalidade dela. Então, só para a gente entender um pouquinho, a personalidade, ela vem do latim, persona, que significa uma máscara. Então, tem pessoas que tem uma personalidade super sorridente, alegre, e mesmo que ela esteja triste, ela vai te encontrar, ela vai conseguir sorrir, brincar, e é muito difícil você saber se ela está ou não feliz, sorridente, né? Triste, porque ela sempre vai te cumprimentar ali feliz. Então a personalidade, ela não está muito ligada ao que a gente é, mas o que a gente tenta passar. Porque é um jeito da pessoa. Já o caráter vem do grego e significa gravar, registro. É a nossa essência ao longo dos anos. E o que eu li é que a psicologia diz, e muitos estudiosos dizem, que até os 8 anos, alguns dizem 7, tudo que os pais podem ensinar aos filhos é gravado nesse tempo. E o que é gravado, registrado, é que forma o caráter daquela pessoa.
Por isso que muitas vezes a gente escuta dizer, olha, o caráter, ele não é geneticamente passado. Então eu posso ter pais que tenham caráter, mas se os pais não tiveram tempo de incutir atitudes e valores naquele tempo, ele pode ter sim filhos que não tenham um bom caráter. Isso é diferente. O caráter é aquilo que é registrado, que é construído. Olha que coisa linda, né? E o caráter, ele é produzido com o tempo que a gente vai investindo. E o que acontece? Acontece que nos dias de hoje, as famílias têm passado esse ensino, essa obrigação aos pais de formar o caráter dos filhos e têm terceirizado para outras coisas, como a televisão. Muitas crianças passam tempo na frente da televisão, do iPad, do celular, e é uma geração que cresceu no meio disso. É normal, né, a gente pegar uma criança que entra no celular rapidamente, mexe melhor do que eu mesma. Meus filhos, tem coisa que eu não sei, que eu falo, José, você sabe mexer nisso aqui? Ele fala, sei. E ele me ensina. É uma geração muito conectada. Mas essa geração também é uma geração muito bombardeada de informações. Então, muitas coisas estão fazendo com que o caráter dessas crianças, desses adolescentes, desses jovenzinhos, estejam formados com informações que não estão vindo de tempo que os pais têm passado. E, infelizmente, né, muitos pais, mães, eles precisam trabalhar e isso fica à mercê da escola também. O jeito que a escola passa, né? E ali eu pude entender um pouco que eu precisava ter tempo com José. E eu comecei a orar, buscar isso em Deus, sabe? Falar com Deus. Eu falei, Deus, como as crianças, elas estão tão com dificuldade de ouvir não. Quantas crianças têm baixa tendência à frustração? As crianças não podem se frustrar. Por quê? Porque se alguém vê uma criança chorando e fazendo birra, parece que está incomodando todo mundo. Então, os pais, para não ter aquele, né, infortúnio com todo mundo, para não ter aquele desespero, logo dá um celular ou dá alguma coisa para que o filho fique quieto. Então, os filhos começaram a ter baixa, interesse de receber um não, de não saber o que é frustração, que não é a hora, que não é o momento. E Deus começou a trazer algumas coisas ao meu coração e falar comigo. E me lembrou lá de Deuteronômio 6, que diz, olha, esteja com seu filho, fale de Deus o tempo todo, na hora que acordar, na hora que for dormir, enquanto você estiver caminhando com ele, o tempo todo, vá registrando no coração, na mente, valores que vão mudar aquilo que eles serão no futuro. Sabe por quê? Porque depois que chega uma certa idade, a gente costuma dizer assim, já era. Né? Sangue espanhol. Eu ouvi muito isso na minha casa, porque a gente vem de descendência espanhola. Espanhóis são todos assim, falam assim, ninguém muda mais. Esse daí já é desse jeito, tá velho demais para mudar. E aí a gente começa a ver que a gente está sendo formado o tempo todo. Mas aí Deus, de uma forma muito carinhosa e muito amorosa, trouxe uma palavra para mim como meu pai. E é isso que Ele faz conosco. Ele nos traz para a realidade de sermos filhos. Porque nós todos aqui podemos ser pais, mães, avós, mas também somos filhos. E o nosso Pai tem essa vontade de se comunicar conosco o tempo todo. E naquela hora que eu fui buscar a presença de Deus e que eu estava falando com Deus, e eu disse, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso muito que o Senhor me ajude. E Ele falou, filha, eu vou te ajudar. Mas assim como José, ele será e ele é o tempo que você passa com ele, você também é o tempo que você passa comigo.
E naquela hora eu fui surpreendida com uma correção amorosa de um Deus muito cuidadoso, que diz: por que às vezes a gente está pedindo tanta paciência, domínio próprio, mansidão, ou tentando viver uma vida como Cristo vive? E ele falou assim: você é o tempo que você passa comigo. E aquilo que você vai passar para o outro, aquilo que você vai ensinar para o José, aquilo que você vai ensinar para as outras pessoas, vai ser aquilo que você é comigo. Nós somos o tempo que nós passamos com Cristo. E eu lembrei que ele disse assim para mim à noite, quando nós fomos orar: mamãe, obedecer é muito difícil. Sabe, mamãe, eu tento obedecer, eu quero obedecer, mas quando eu vejo, eu já fiz. E ali eu falei para ele: filho, obedecer é difícil, porque obedecer até para a mamãe é difícil. E ele disse para mim: não é não, mamãe, quem que manda em você? Aí eu falei: olha, primeiro Deus nos dá alguns caminhos que a gente deve seguir. E nem sempre a gente faz tudo o que Ele pede. Segundo, tem o papai que pede as coisas, a gente precisa obedecer ao papai, sempre estar atento. Ele fez aquela cara: não é que nem comigo, né? Que é ali. Mas eu pude ouvir de Deus isso. Obediência começa primeiro com Deus. Quantas vezes nós não somos obedientes a Deus? E quando Deus começou a falar sobre o meu caráter, um caráter cristão, a gente falar do caráter de Deus, a gente se lembra de quem Deus é e a gente se lembra dos atributos de Deus. E os atributos de Deus têm os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. E os comunicáveis são aqueles que Deus comunica com o seu povo, com aqueles que já o conhecem, para que nós sejamos transformados segundo a semelhança dele. E os atributos comunicáveis de Deus é que Ele é santo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso e Deus é amor. Esses atributos formam quem Deus é e como Deus se comunica através de Jesus, para que a gente pudesse viver esse caráter transformado. E lá em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o Espírito Santo me trouxe esse versículo em mente, eu falei: poxa, não vivo mais eu. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós falamos: olha, não vivo mais eu. Agora eu preciso ser transformado dia a dia naquilo que Cristo é, para que Ele apareça e viva em mim. E essa palavra é poder de transformação. Só quem tem o poder de transformar as nossas atitudes, o nosso caráter, aquilo que precisa ser moldado, tratado, transformado em nós, é Cristo. Porque aos olhos do mundo e aos olhos até da psicologia, olha, o que já foi formado em você já está formado. Você é assim. E quantas vezes nós crescemos ouvindo assim: você é assim. Ou até hoje acontece alguma coisa e a gente solta sem querer para a pessoa: de novo, você é assim, você faz sempre assim. Mas em Deus nós somos transformados para que a semelhança de Cristo esteja em nós. E Deus falou muito comigo num texto que eu gostaria que vocês pudessem abrir a sua Bíblia, que está em Filipenses 2. A partir do versículo 5. Tem como transmitir o texto? Aqui, quem quiser acompanhar também no telão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Pode continuar.
que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Daqui nós começamos um ponto de partida. E eu quero que vocês pensem comigo. Se Cristo vive em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. As minhas atitudes e quem eu sou precisam demonstrar que Cristo vive em mim. O poder de transformação, essa metamorfose, significa a gente se despir de algo que nós fazíamos, que nós não fazemos mais. Então, todos nós que temos um encontro com Deus, somos chamados para estarmos perto deles, nós reconhecemos quem nós somos e quem não somos mais. E quando falamos que Deus é justo, Ele é santo, essa santidade começa a transformar a nossa vida e algumas coisas precisam ser mudadas, valores, atitudes, que mesmo que já foram formados, somente Jesus tem o poder de transformar. E quando a gente vê a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, a gente precisa entender qual é essa atitude. Que atitude é essa que Cristo precisa aparecer em mim? Tem um slide aqui que mostra algumas coisas que falam sobre pequenas corrupções. Tem como colocar para a gente rapidinho? Não achou? Bom, se achar aí me dá um toque. Mas Deus começou a falar muito assim, olha, qual é a atitude de Cristo? Como nós podemos ver que Cristo está em nós? Eu olhei esses dias no Facebook e estava passando um texto e dizia assim, olha, até o carrinho do supermercado que você não leva no lugar mostra o seu caráter. As nossas atitudes o tempo todo estão dizendo o que nós fazemos. Aqui tem algumas coisas, ó, furar fila, roubar TV a cabo, tentar subornar o guarda para evitar multas, né? Tem gente que ora quando está sem documento do carro. Deus me ajuda, eu vou sair sem o documento, não deixa eu parar em lugar nenhum, né? Apresentar atestado médico, bater ponto pelo colega de trabalho, né? Colar na prova. São pequenas coisas que quem é transformado com Cristo e ainda continua fazendo, precisa continuar buscando dia a dia essa transformação para que Cristo viva em mim. Porque qual é a atitude de Cristo? Eu preciso fazer com que essas coisas se tornem reais em mim. Senão, o cristão está cada vez mais fora da igreja, querendo que ninguém saiba que ele é cristão. Ele é um cristão 007. Ninguém sabe. Ele age em secreto, porque as atitudes dele não mostram que ele é diferente. E aqui está dizendo, não, é o contrário. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a primeira delas foi a abnegação. Abnegação é uma palavra que descreve uma ação, uma atitude de renunciar ou recusar algo. Quando uma pessoa demonstra abnegação, ela desiste de algum comportamento, de alguma coisa, em favor do outro. Jesus era Deus. E embora sendo Deus, que na palavra no grego significa morfém, que significa forma exata de Deus. Ele era Deus, Jesus estava ali. Ele era Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele era 100% Deus, mas 100% servo. Ele tornando-se semelhante aos homens. No grego, essa palavra é omaiomate, que significa, olha só que legal, a estrutura. Ele usou a estrutura, a carcaça humana. Ele estava aqui, mas ele era Deus. Mas ele passou por tudo isso e ele abriu mão de ser sendo Deus, podendo todas as coisas, ele esvaziou-se de si mesmo.
Quantos de nós? Abnegação, abrir mão dos nossos interesses em favor do outro, abrir mão do nosso tempo em favor do outro, abrir mão da nossa agenda em favor do outro. Isso está ficando caro, caro demais. Porque as pessoas estão cada vez mais corridas, as pessoas estão cada vez mais pensando em si, e a gente, sem perceber, tem passado isso para os nossos filhos. A minha irmã é psicóloga, eu estava conversando com ela sobre José, algumas coisas, e ela falou, mana, o índice de crianças com depressão, com nível de ansiedade altíssimo, está assim, olha, aumentando cada vez mais. E eu fui ler algumas coisas, e eu li um estudo dos Estados Unidos, de uma faculdade dos Estados Unidos, de que cada 60 crianças, 5 a 6 crianças estão sendo medicadas, diagnosticadas, através de médicos, psiquiatras e psicólogos, com alguma doença de depressão, síndrome do pânico e até esquizofrenia. Mas por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a gente só exige mais do outro. Então, todo mundo, olha, para ser bem-sucedido, você tem que fazer uma boa faculdade você tem que estudar. Então, vai estudar. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Eu até comentei aqui no sábado que tem aquela fase em que os pais ficam, ai, o meu filho já faz isso, o meu já faz aquilo, o meu está tocando piano, ai, o meu está falando inglês. Só que quando a gente vê, é mais uma ansiedade dos pais do que realmente daquilo que a criança precisa. E quando a gente vê, nós não estamos ensinando eles a terem atitudes de Cristo, que é saber renunciar pelo outro, mas nós estamos colocando coisas em cima. Mas ali, Deus abriu mão de ser quem Ele era em favor do outro. Ele abriu mão em favor de todos, para que nós pudéssemos estar aqui. Quantos de nós abrimos mão das nossas coisas, do nosso tempo, em favor dos outros? Outra atitude de Cristo, Ele foi humilde. Humilde. Quando a gente fala sobre humildade, a gente não está falando só de alguém que é pobrezinho, ou não tem condições disso ou daquilo. Não. Humildade é quando a gente consegue enxergar o outro, se colocar no lugar do outro, sentir a necessidade do outro. Ele fala aqui que ele mesmo se colocou em lugar de humilhação, em favor do outro, né? Abrindo mão da sua divindade, ele se humilhou, se entregando à morte em nosso favor. Nós precisamos ter essa característica do caráter de Cristo, de saber o tempo, de abrir e de colocar a pessoa ao nosso lado como mais importante, como alguém que precisa de Cristo. E eu, como uma pessoa que já conheço a Cristo, já tenho o privilégio de anunciar essa salvação, eu preciso olhar para o lado. Quantas pessoas estão do nosso lado e a gente não percebe que elas precisam de Cristo? Essa é a atitude de quem tem Jesus. É triste quando nós ouvimos empresários ou pessoas que falam, olha, eu prefiro que trabalhe alguém que não é cristão comigo. Porque cristão dá muito trabalho. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, e o meu chefe gostou muito das minhas atitudes, de tudo, mas quando ele começou a pedir que eu mentisse, que ele não estava fazendo, eu tive que ir lá na sala dele e falar, olha, eu estou gostando muito de trabalhar aqui, mas eu não estou gostando de mentir, porque eu não minto e eu quero começar a ter essa atitude, então eu não gostaria de mentir. Aí ele falou assim, mas esse é o teu trabalho. Eu falei, então, mas se eu tiver que fazer isso, eu vou colocar o meu cargo à disposição. E eu lembro quanto aquela minha atitude, ainda muito nova, devia ter uns 19, 20 anos, fez com que depois ele me colocasse até como gerente da loja. Mas coisas que a gente precisa, o dia a dia está buscando. Por quê? Porque é uma luta constante não mentir.
Mas nós precisamos nos colocar em lugares para olhar para o outro, para que Cristo apareça em nós. E humildade aqui está dizendo, olha, eu preciso ter esse coração aberto para servir o outro. Como que nós vencemos isso? Não é humilde, coitadinho, quem não tem nada, mas daquilo que eu tenho para passar para o outro, daquilo que eu tenho em amor para oferecer para o outro, né? Em Isaías 7 diz que todos nós nos sentimos injustiçados com algumas coisas. Com quem que a gente fala, olha, as injustiças que acontecem. E muita gente fala, olha, crente não é bobo, crente tem que ser esperto também. Não adianta ficar só essa de coitado, coitado não. Mas nisso a gente luta por algumas coisas que não glorificam o nome de Deus. Que não mostra o perdão, o amor, a misericórdia. E nós precisamos entender que Cristo deseja de nós é que nós sejamos semelhantes a Ele, as atitudes dEle. E também Ele foi obediente. E a palavra diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós falamos tanto sobre santidade, avivamento, e esse ano não é diferente. Nós continuamos buscando um tempo de santidade e avivamento para a Igreja de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? É muito gostoso acordar e vir ouvir uma palavra boa de Deus. Mas essa palavra não pode ficar guardada com você. Nós somos agentes de transformação nessa cidade. Qualquer pessoa que você se relaciona, você pode falar do amor de Deus. Você pode demonstrar o amor de Deus. Isso precisa estar muito claro, precisa estar queimando no seu coração. Não é deixar as coisas do mundo roubar de nós a essência daquilo que nos molda todo dia. Se Deus falou, você é o tempo que você passa comigo. Como tem sido o seu tempo com Deus? Quanto tempo você passa com Ele? É isso que Jesus queria dizer para mim ali. Olha, os filhos são o tempo que os pais dedicam a eles. O jeito que os pais o corrigem. Mas e nós, como filhos, quanto tempo temos passado com o nosso Pai? A fim de que Ele nos mostre aquilo que precisa ser tratado, corrigido, moldado em nós. No nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E quando fala de obediência, isso é o que pega, né? Eu comentei aqui, falei, olha gente, pode ser aquele jovem bem animado ou qualquer cristão muito animado, que venha na vigília, que não perca um culto durante a semana e que esteja envolvido em algum projeto da igreja, mas se não for obediente à palavra de Deus, o que adianta? O que adianta? Né? Lá em Lucas 6,46, Jesus estava dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Na verdade, ali ele estava falando, olha, vocês sabem que eu sou Senhor, vocês sabem que eu sou santo, vocês sabem qual é o caminho, mas vocês não estão fazendo. Obedecer não é fácil, mas a santidade é a obediência em ação. Para ser santos, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Santidade vem quando a gente busca o Senhor, e ali Deus começa a revelar quem Ele é, e a imagem e a semelhança dEle precisa transformar quem nós somos. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o jeito que você trata a sua esposa, o seu esposo, o jeito que você trata os seus filhos, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus funcionários, as pessoas à sua volta. E isso é diário, é Deus quem pode fazer. Mas ele fala que ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte de cruz. A obediência a Deus, a sua palavra, é uma busca diária, constante que nós precisamos ter. Nós vamos lutar o tempo todo. E assim como José falou para mim, mamãe, eu quero ser obediente, mas é muito difícil obedecer. Porque na hora que eu sei, eu já estou lá fazendo.
E é mais ou menos assim. Não muda conosco. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos que temos livre acesso ao nosso Deus. Sabemos que a palavra dele já foi revelada. E aqui na palavra dele nós encontramos resposta para todas as coisas. Mas muitas vezes não conseguimos, porque temos passado pouco tempo com o nosso Pai. E Ele trouxe você aqui nessa manhã para dizer que não importa como você está hoje, ou com aquilo que você tem lutado, o que importa é que nós temos livre acesso a ter tempo com o nosso Pai, aquele que é poderoso, que é santo, que é misericordioso, que é amoroso e que quer se relacionar conosco de uma forma que Ele possa transformar as minhas atitudes e as suas atitudes, para que quando a gente sair daqui da igreja e tiver contato com a nossa família, com os nossos amigos ou em qualquer lugar, Ele apareça e que nós venhamos diminuir para que Cristo apareça. Isso precisa estar no seu coração, amém, igreja? Quem recebe como uma palavra de Deus? Nós somos o tempo que passamos com o nosso Pai. E Ele anseia isso de mim, de você, da tua igreja. De nos relacionarmos com o Pai que é vivo, que é real e que tem o poder para transformar tudo que precisa ser colocado diante dEle para sermos a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Nós estamos aqui logo pela manhã ouvindo da Tua palavra. Nós cantamos que a Tua graça, esse favor imerecido, derramado naquela cruz, oh Jesus, nos trouxe essa liberdade de podermos ser transformados dia após dia. Nada que nós fazemos, nada vai pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz, nada. E o Senhor ainda nos dá livre acesso de chegarmos até a Tua presença e ouvirmos, ó Deus, que o Senhor nos espera a cada dia para sabermos mais de quem o Senhor é e de quem nós somos. Por isso, papai, aqui nós pedimos como igreja que o Senhor fale ao coração de cada um aqui dos meus irmãos, aumente a sede, a vontade deles estarem na Tua presença, buscando a Tua face, ouvindo mais de Ti. Pai, vai ao encontro daqueles que estão precisando de um socorro agora, Pai, seja para uma luta, uma dificuldade, aqueles que têm clamado e têm falado, Deus, eu não consigo nem orar. Atrai-os para a Tua presença. Aumenta em nós, papai, como igreja, sede pela Tua palavra, e que nós venhamos abrir o nosso coração para sermos cada dia mais a imagem e a semelhança de Cristo. Faz isso, papai, não porque merecemos, ó Deus, mas pelo Teu imenso amor por nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja? Que a graça e o amor de Jesus esteja sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um de vocês, e que vocês possam durante a semana ter oportunidade de demonstrar que Cristo vive em vocês. Podem continuar sentados, após o pós-lúdio eu estarei ali à frente cumprimentando todos. Deus os abençoe.
palavras de vida na sequidão.